versículo 27 diz: mas Jesus imediatamente lhes disse. O que você diz a alguém nessa hora? E diz: tenham bom ânimo, sou eu. Eu fico imaginando que todo mundo fala mal do Pedro, gente. Mas o Pedro foi o mais doido e o mais arrojado de todos esses. A gente tem mania de chamar o Pedro de incrédulo, mas é fácil chamar alguém de incrédulo quando eu e você nunca teríamos saído do barco. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Aonde o medo entra, a fé sai. Aonde a fé entra, o medo sai. Jesus chega expulsando o medo e dizendo: não tenham medo, tenham bom ânimo. Pedro se enche de fé e diz: se o Senhor, que é o meu mestre, o meu discipulador, se move por sobre as tempestades da vida, eu quero me mover sobre elas do mesmo jeito que o Senhor. Jesus diz: nunca diz que é só para mim, vem Pedro. E Pedro simplesmente sai, entendendo que aquilo é para ele. Mas de repente ele começa a reparar no quê? Nas circunstâncias. Um dia alguém me perguntou: pastor, além da definição bíblica de fé, lá em Hebreus 11:1, de que a fé é a convicção de coisas que não se veem, certeza de coisas que se esperam, se o Senhor tivesse que dar algum outro tipo de definição de fé, qual seria? E eu recorri a esse texto. Eu falei: fé é ficar olhando para Jesus na hora da tempestade. Mas se você quiser a minha definição de dúvida ou incredulidade, é olhar para a força do vento, em vez de ir para Jesus, na hora da adversidade. Nós precisamos entender que o foco no lugar errado. E num dos próximos domingos eu vou falar sobre visão de fé. Isso tem tudo a ver com ajustar o nosso foco. Um dos problemas é que ele nos chama a atenção para as circunstâncias, a ponto de nos amedrontar, de nos ferir, e nós deixamos que elas prevaleçam. Quando o primeiro estágio da fé significa eu e você temos que prevalecer sobre elas. Agora, enquanto a maioria fala mal de Pedro, eu estou no time dos admiradores. Quando Pedro começou a submergir, a Bíblia não diz que ele levou um caldo, que ele sumiu de uma hora para outra dentro d'água, né? Pedro sabia nadar, gente. O Evangelho de João diz que quando Jesus aparece na praia, ressuscitado, Pedro pula na água e vai nadando ao encontro do Senhor. Mas Pedro se recusou a voltar nadando para o barco. Ele falou: eu não vou abortar o sobrenatural. Eu não vou perder aquilo que eu comecei a experimentar. E nessa hora ele fez a oração mais rápido que um crente pode fazer na vida. Daquelas que nem dá tempo de enfeitar Deus, de Abraão, Isaac e Jacó. Ele só diz: socorro, salva-me, Senhor. E a Bíblia diz: Jesus estendeu a mão, tomou pela mão. E o que mais o texto diz? Verso 31, prontamente Jesus estendendo a mão tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Reparar na força do vento, permitir ter medo, é definido por Jesus como dúvida. Mas o verso 32 diz: subindo ambos para o barco. Isso significa que Pedro andou sobre as águas 2 vezes, a ida e a volta. Na hora que estava para afundar, ele grita por socorro, o Senhor pega pela mão. Em vez de abortar, ele retoma o processo. E a Bíblia diz que ambos vão juntos para o barco. Eu acho fantástica essa segunda parte. E no momento que entraram no barco, diz o verso 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Outro dia eu estava lendo isso e falei: Jesus, o Senhor podia ter ajudado Pedro. Pedro teve medo do que, gente? Do vento. A hora que Jesus pisa no barco, está tudo resolvido lá de fora. Falei: se o Senhor resolvesse isso antes, Pedro nem tinha experimentado o medo. Mas a verdade é que a fé nunca começa mudando as circunstâncias. Ela começa operando do lado de dentro. É só depois que você vence os seus temores que a fé vai abrir o segundo estágio e funcionar do lado de fora. Pedro teve que lidar com medo quando andou. Teve que lidar com medo que iria abortar o sobrenatural. Mas quando resolveu aquilo, o Senhor simplesmente diz: agora vamos para o próximo estágio da fé. A adversidade simplesmente cessou. Quem está entendendo, diga amém. Daniel capítulo 3 nos fala dos 3 amigos de Daniel: Ananias, Misael e Azarias. Eu gosto sempre de chamá-los pelos seus nomes originais, apesar da maioria de nós conhecê-los pela maneira como o rei Nabucodonosor os rotulou depois: Sadraque, Mesaque e Abdinego. A Bíblia diz que quando o rei ameaçou jogá-los na fornalha de fogo ardente, o posicionamento deles foi de ficar com a palavra de Deus. Gente,
A fé sempre escolhe a palavra, sempre põe a palavra em primeiro lugar, sempre trata a palavra de Deus como a maior autoridade a ser obedecida, a ser respeitada, como a voz acima de qualquer outra. E eles sabiam que um dos mandamentos que Deus, por meio de Moisés, seu servo, tinha dado é: não farás para ti imagem de escultura, não te prostrarás diante dela, nem as adorarás. E quando o rei baixa um decreto mandando eles se prostrarem, eles olham para o rei e dizem: não vai rolar, nós não vamos desobedecer a Deus. Ele ameaça dizendo: eu vou lançar vocês na fornalha de fogo ardente. Ele diz: pode lançar. Nossa obediência a Deus não está condicionada a algum tipo de bônus, de atrativo para nós. Custe o que custar, nós vamos obedecê-lo. Mas não fale você que ele não pode nos livrar. Naquele momento, eles simplesmente abrem um leque de fé. Deus pode inclusive nos livrar da tua mão, pode nos livrar da fornalha. O que é que aconteceu? Você conhece a história. Mas eu amo o resumo de Hebreus capítulo 11, verso 34. Que diz que alguns pela fé apagaram a força do fogo. Se você olhar para o que aconteceu, eles não apagaram o fogo. A fornalha continua acesa. Mas eles apagaram a força do fogo, porque o fogo não podia queimá-los. Particularmente eu entendo que foi exatamente isso que Deus falou. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, a chama não arderá em você. O primeiro estágio da fé é fazer com que o fogo perca o seu efeito. Depois, ou você vai apagá-lo, ou vai sair da fornalha. E o que significa isso? Significa que eu e você não nos curvamos diante dos temores que normalmente as circunstâncias nos proporcionam. Eu lembro de uma ocasião que eu fui visitar um irmão da igreja, logo no meu primeiro ou segundo ano pastorado. Ele ainda era muito novo na caminhada. Eu lembro de um dia que passei uma visita rápida, eu estava inclusive no negócio dele, não era nem na casa. Falei: e aí, meu amigo, passei para ver como é que está a fé. A resposta dele, sem nem pensar, foi: que fé? Eu falei: como é que é? Aí ele viu o jeito que ele tinha falado. Não, é que o senhor sabe, tem fé para circunstâncias, tem fé para salvação. Mas a resposta dele é de quem estava desanimadíssimo. Eu falei: agora que você fez distinção entre um e outro, eu quero saber das duas. Aí ele falou: pastor, honestamente, não vou ficar tapando o sol com a peneira, não. Ele falou: fé para circunstâncias está ruim. Até quando eu vejo a luz no fim do túnel, eu acho que é o trem que entrou para me pegar. Eu falei: e a fé para salvação? Ele falou: essa está um pouquinho pior. Estou tentando acreditar na doutrina da repescagem, para subir em segunda chamada. Porque a primeira, com certeza, eu já não vou. Gente, eu saí daquele lugar precisando de oração. Tem gente que além de desanimado se torna desanimador. Porque se a fé vem por ouvir, nós falamos semana passada que a dúvida também vem, dependendo de quem você der ouvidos. Mas eu lembro que num curto espaço de tempo eu encontrei outro irmão da igreja, estava enfrentando a dificuldade, mas um perrengue daqueles de alto nível. E quando eu encontrei ele, falei: e aí, meu querido, tudo bem? Você já percebeu que às vezes a gente pergunta tudo bem só por hábito, você nem quer ouvir a resposta. Ou não está esperando que a pessoa vai responder. Ele: glória a Deus, pastor, tudo bem. E está tão empolgado. Falei: aquela situação resolveu? Ainda não, mas é só uma questão de tempo. Aquele problema está com os dias contados. E você via a linguagem daquele cara. Ele estava na fornalha, mas ele já tinha apagado a força do fogo. Alguma coisa tinha sido resolvida do lado de dentro. O primeiro estágio da fé estava funcionando. E eu sabia, eu fiquei esperando, que não demorou para acontecer. O segundo estágio funcionou depois, mudando as circunstâncias. Sabe, algo que eu e você precisamos de fato entender e compreender é que a fé, ela se firma na palavra de Deus. Então muitas vezes nós vamos estar diante de circunstâncias que não combinam com aquilo que Deus está falando. Sabe, não estou dizendo que nenhum de nós nunca vai aceitar uma situação de morte. Mas quando um Jairo ouve Jesus dizendo: não tenha medo da notícia que te trouxeram, crê somente. Você estava aqui esperando minha ajuda, esperando que eu fosse até lá. É como se Jesus dissesse: a circunstância pode ter mudado, eu não mudei, minha disposição de te ajudar não mudou, minha promessa de intervir está de pé, será sustentada. É numa hora como essa que eu e você precisamos ter que escolher quem é que nós vamos ouvir. Eu contei há pouco tempo aqui o testemunho do parto do Israel. Eu não estou dizendo, gente, que nós não vamos ter que lidar com algumas situações de perda. Eu sou filho do meio de 3 homens, mas minha mãe teve uma 4ª filha, que era para ser a caçula, viveu 2 dias e morreu. E nós tivemos que lidar com essa situação. Mas no dia onde meu filho estava na iminência de morrer, o Espírito Santo falou comigo: não foi isso que eu falei a respeito do destino dele. Não foi isso que eu determinei que você esperasse.
E ele começou a me fazer lembrar de cada promessa que tinha dado, de como ele me chamou para um tempo de jejum e oração. E são em momentos como esse, onde você claramente tem uma palavra, ou uma porção da Escritura, ou uma palavra muito pessoal que Deus te dirige, que você tem que fazer uma escolha. Alguns anos atrás, bondade, né? Meu filho está com 24 anos, tinha menos de um ano. Então, há um bom tempo atrás, eu tive que fazer uma viagem. E eu não tinha dinheiro. Eu falei, Kelly, nós não temos dinheiro para chegar. Nós vamos conseguir chegar com o tanque cheio, abastecido, mas não tem dinheiro para o pedágio. Eu falei, e Deus me deu uma garantia, que é para a gente entrar nesse carro e se mandar agora. E nós íamos ter que terminar a viagem de noite, sem dinheiro para passar o último pedágio. Ela disse, você não tem um pingo de dúvida? Eu falei, nenhuma. E eu não vou tentar solucionar isso de um jeito humano, como faria em qualquer outra circunstância. Eu tenho um comando de Deus, bora. E Deus me deu uma mulher tão doida quanto eu. E nós entramos com a criança, um bebê no carro, e fomos para a viagem. E quando foi aproximando o último pedágio, nós fizemos a conta pelo valor da placa. Quanto tem? Na época, faltava R$2. Eu falei, amor, certeza não tem dinheiro perdido no carro? Às vezes tem algo que nós esquecemos, aí ela revirou tudo, nada. E aproximando, né, o pedágio, eu lembro que eu falei, dá uma olhada na sua bolsa, amor. Bolsa de mulher, cria, multiplica as coisas, aparece de tudo aí dentro. Ela diz, não tem, mas eu vou olhar. Olhou, nada. Ela falou, e aí? Eu falei, e aí que sem o dinheiro a gente não passa, mas na estrada a gente não fica. Eu sei o que Deus falou comigo. Nós vamos chegar, eu falei, eu não posso parar no guichê, mas nós vamos chegar o mais perto possível e ver o que é que Deus vai fazer. Quando a gente estava chegando perto do pedágio, já menos de 1 quilômetro, uma chuva forte, forte, forte. Muitos carros já começaram a encostar, ligar o pisca-alerta. Eu falei, vou avançar um pouquinho, mas de repente, não sei se começou a cair o granizo depois, ou ele estava depois, não dava para continuar, eu tive que encostar também. Eu estava a 200, talvez não dava 300 metros do pedágio. Liguei o pisca-alerta, falei, agora eu tenho tempo aqui, todo mundo está parado, tem um motivo, nós também temos. Falei, amor, bora orar e agradecer o dinheiro desse pedágio que Deus vai nos mandar. De repente eu levei um susto, porque eu não estava esperando acontecer, já estava escuro, uma chuva daquela, a visibilidade terrível, alguém batendo com força no vidro do carro para fazer mais barulho que o granizo. Eu olho um camarada debaixo de uma pilha de jornal para se proteger das pedras. Eu abri só um pouco o vidro, porque entrava pedra para o lado de dentro do carro. Ele disse, faltou dinheiro para o pedágio. Eu, hã? Tipo, o que está acontecendo? O cara estendeu R$2, eu peguei, ele saiu correndo em direção ao prédio da administração. Até hoje não sei te explicar o que aconteceu. O dia que eu chegar no céu, uma das minhas muitas perguntas vai ser, que era o cara do pedágio? Que loucura foi aquela? Um cara... Você consegue imaginar um cara sair debaixo da chuva de granizo, se protegendo com a pilha de jornal, das pancadas de pedra, para oferecer um dinheiro para alguém que não pediu? No meio de todos aqueles carros parados. Mas uma coisa que eu posso te garantir, a fé funciona. Quando eu e você nos posicionamos, nós precisamos entender que a fé não apenas vem por ouvir a palavra de Deus, mas por levá-la a sério. A fé é convicção. Convicção do quê? De que aquele que falou é responsável pelo que falou, não está de brincadeira com o que falou, ele não pode mentir. Ele diz em Jeremias 1,12, eu, Senhor, velo sobre a minha palavra, vigio para fazê-la cumprir. E sabe, em momentos como esse, eu e você precisamos fazer uma escolha. Falar para você que a hora que eu olhei aquela estrada escura à noite, imaginar ter que ficar no acostamento com esposa e criança, não era algo assustador? Era, mas algo que eu aprendi com o tempo, você tem que funcionar no primeiro estágio da fé e resolver essa situação dentro de você. Depois você vai ver o segundo estágio abrir e funcionar. Quem está entendendo aí, diga amém.